Bem-vindos a bordo, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. Isso aí, pessoal, já curte, comenta, compartilha, manda o vídeo pra todo mundo, porque esse vídeo é necessário. Isso aí. Se inscreve no canal. E em breve teremos a nossa loja com nossos Produtos personalizados. Nós abrimos lojinha, vocês compram no lojinha. E tomando um cafezinho, porque hoje o papo é bom. Olha, na verdade assim, a motivação é triste. Eu tô até de preto, porque o nosso Papa Francisco, Tô usando o nosso Papa Xangô, o Orixá da Justiça. é Jorge Bergoglio. o nosso Papa argentino, né? Papa O primeiro. Chico, né? Gente, eu ria tanto isso, sei lá quantos anos atrás. A Chico, piada gente. nunca sai de moda. Aí, Mas é só, o que só acontece, pra a gente tá mostrar, rindo. essa mas- piada só é engraçada em português. A gente tá rindo, mas o Papa, né? Ele Tá mal. Ele tá bem mal, né? E assim, é triste porque é um idoso. E aí a gente sabe que idoso é sempre mais frágil, tudo mais complicado. Então, deixa eu falar um detalhe que acontece. Quem acompanha o canal sabe que eu fiquei bastante doente em janeiro. Sim. Eu fiquei com pneumonia unilateral no pulmão esquerdo. Ele tá bilateral. Ele tá bilateral e ele não tem uma parte do pulmão. É que ele era fumante, né? Ele perdeu um pedaço do esquerdo, se eu não me engano. E ainda, além disso, ainda está com problema nos rins. Ou seja, Tá desculpa, bem ruim é a muito situação dele. difícil a situação do Papa e a gente torce pro milagre acontecer, apesar do Porque- time que não acreditar em milagre, Mas por que acontece? Dentre todas as coisas, ele é o Papa mais progressista que já existiu. Não é dos últimos tempos, que já existiu. é ver. De todos os tempos. E assim, tem toda essa coisa do papado muito polêmico da parte dele, justamente porque ele fez acenos progressistas. Ele não. Gente, olha só. Ele Papa não Francisco liberou tudo. não é progressista. Dentre todos, ele foi o mais progressista. Acho que o termo correto Porém, é menos conservador. eu acho Esse que é é o melhor ponto. que se encaixa mais. Ele foi o Papa que fez alguns acenos progressistas e por isso ele desagradou muito a ala mais conservadora da igreja. Tem um. Gente, isso é brincadeira. É ridículo dizer isso, mas há grupos católicos torcendo pela morte do Papa. Gente, eu sou ateu, eu tô torcendo pela recuperação do homem. Quem deseja a morte de outro ser humano. Morreu por dentro. Gente, pra início de conversa, eu não vou nem falar que morreu por dentro, mas nunca leu realmente direito a Bíblia. Não. Né? Porque se tá lá escrito. Se lê o Antigo Testamento, tá certinho. Tá certinho, é verdade. Bem complicado. Gente, olha só, desculpa, não quero desrespeitar ninguém não, tá? Mas se você for ler o Antigo Testamento com um pouquinho de qualidade, você vê que o bagulho era Porque. tiro, porrada e bomba. A gente pode depois falar a religião antiga, Tá né? na o minha Deus lista, tá na Vingador. nossa lista, tem o roteirinho que tá quase pronto aí pra fazer Jesus História. Vai rolar. Mas o que acontece? Se por um acaso o Papa falecer ou se por um acaso ele renunciar, porque ele deixou uma carta pronta. E isso é confirmado. Interessante. Porque se ele tiver ao ponto de não poder mais gerir, né, a igreja, comandar a igreja, ele já deixou pronto que a renúncia dele nesses termos. Sim, se ele Mas entrar em ele, coma, apesar coisa do tipo, disso, né? ele ainda tá lúcido, sabia? Inclusive ele assinando documentos, né? Ele tá com despachando documentação. ainda? Tá. Bom, torcemos para a recuperação plena do homem. Mas, Se por acaso ele morrer, aconteceu ou- como aconteceu com o JP2, João Paulo, que faleceu, Ou como o Bento que XVI. renunciou. Que Vai renunciou. ter conclave, que é o nome que se dá para reunião dos cardeais. Vocês sabem o que é conclave? Reunião de cardeal. Isso aí. Então, gente, teve até um filme recente, tá um filme polêmico, Conclave. que eu vi a história e gostei muito, porque eu sou historiador, né, já quis ver. Eu ainda não vi Aí, o filme, mas a não. piada do filme é ótima. Que você tem os papas Chico Bento. O Chico Bento? É o Chico e o Bento. É. Chico Bento. Aí, então, eu falei assim, vamos ver esse filme? O Felipe torceu o nariz. Já viu? É bom. O que? O filme? Conclave? Muito bom. É um filme parado, mas o filme é bom pra caramba. E o final, eu não vou falar pra vocês, porque o final tem um plot twist, que o plot twist, ele é um troço Plot que você twist. teve. Você vê o filme todo, um filme tranquilo, não sei o quê. Acontece 2 minutinhos de alguma coisa que aí você... Caraca, É tipo o que grande- aconteceu aqui? É tipo o grande truque?
Eu acho, é porque do mesmo jeito o plot twist é muito bom, mas é um plot twist calmo. Porque você fica pensando. Conversando, né? Eu passei o letreiro inteiro pensando nisso. Dois velhos conversando é os dois papas. Que é outro filme, Dois Papas. Dois papas. Não é dois velhos conversando, não. Mas que seja, fica a indicação. Se acontecer, vai ter um conclave. Exatamente. O conclave é o colégio de cardeais se reúne, cardeal é o posto mais alto da Igreja Católica. Eles se reúnem, todos os cardeais do mundo. Acho que atualmente são 80. No Brasil tem 6. Acho que são 80, por aí, não tenho certeza do número não. Na edição eu boto o número certinho aqui porque eu realmente não sei, tá? Mas eles se reúnem, todos eles votam e todos eles podem ser votados. O eleito é quem tiver 2/3 dos votos. Isso, gente. E o que acontece? Nessa votação, né? Quando começa a votação, tem a questão da fumaça. Então, fumaça preta, não escolheu ninguém. Fumaça branca, habemos papa. É isso. E eles, né, como... É claro que a gente não sabe exatamente porque é tudo envolto um pouco de mistério, tudo, mas no filme Conclave e também pelo que se sabe, é uma politicagem também. Porque por mais que seja igreja também tem política dentro dela. Sim, óbvio. Aí já que a gente tá falando de papa, de conclave, pá, quem foi o primeiro papa, mano? Dizem, né, pela história, né, Pedro... Tradição religiosa. Corrigindo. A dogma católico, melhorei ainda mais. Pedro. Mas é aí que tá. Pedro pode... Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, foi essa tradição que criou a outra tradição, que é o Papa escolher um nome diferente do nome dele. Porque o nome de Pedro de batismo é Simão. Ele é Simão Pedro. Aí Pedro, Jesus dá o segundo Pedro nome é pedra, que é a rocha da igreja, a base da igreja. Sobre ti fundarei mesmo, questão da história da pedra angular, aquela coisa toda. Mas por curiosidade, a igreja católica ela não é pedrina, ela é paulina. Porque Pedro era judeu e achava que o cristianismo era só para os judeus. Paulo que veio com a ideia de cristianização dos gentios, dos não-judeus. Então a igreja hoje ela é mundial porque ela é paulina e não pedrina. É por isso que as epístolas de Paulo são os textos mais relevantes da igreja do ponto de vista de dogma, de tradição. Porque segue o que foi na sequência, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, o primeiro papa de verdade foi Silvestre. Silvestre I, né? Porque ele era o papa quando Constantino assinou o Edito de Milão, 333 ou 313? Quando Roma... 333. Quando Roma descriminalizou o cristianismo. Isso. Edito de Milão. Ele era o papa. Só que o que acontece? Nessa mesma época, Constantino está fazendo a mudança da capital de Roma para Bizâncio. Aí o que aconteceu? Ele pegou Constantino e doou uns palácios lá para a igreja. Entre eles o Palácio de Latrão. Silvestre, primeiro papa oficialmente, pegou essa doação e fez uma fake. A doação de Constantino. Ele literalmente falsificou um documento para dizer que Constantino passou para ele, Silvestre, o bispo de Roma, o poder sobre toda a igreja, o poder temporal, que era do imperador. Esse documento é falso, é considerado um dos casos mais clássicos de falsificação de documento na história, e colocou o Papa Silvestre I na nossa lista de papas mais emblemáticos. Isso aí. Né, chegamos a ter também, não sei se está aqui na lista, né, Eduardo, o Cisma do Oriente, onde a gente teve 2 papas. Sim, ao mesmo tempo. Não exatamente um cisma direto, mas a gente colocou o caso de situação, que você tinha o Papa Clemente V. O Papa Clemente V, ele era submisso à França, né? Até porque ele era francês. E aí ele tentou mudar a sede do papado de Roma para Lyon, na França. O que aconteceu? A igreja caiu de pau em cima dele. Aí ele pensou, vou renunciar. E deu uma ideia no cara que mais tarde viria a ser o Papa Bonifácio VIII, que era o sucessor dele. E o maluco falou, não, tá aqui, ó.
Eu vou até ver quantos papas tem no momento, é muito papa. 266, eu vi. Caraca, é muito papa. O Papa Francisco é o 266º Papa. É, e tem a história também que não tem mais lugar pra pintar ele na capela, né? Eu não tô sabendo dessa parte, não. Aí falam que é o fim do mundo, porque é o presságio, mais um fim do mundo. O meu conselho é fazer igual fazer com a taça da Libertadores. Bota mais uma camada embaixo. É, não tem mais aonde pintar os papas, né? A carinha dos papas lá numa capela que tem. Então fala que agora o Papa Francisco é o último. Mas assim, o moço, né, o nosso querido amigo Silvestre entra na história, o Papa Clemente, a gente vai falar um pouquinho mais mais à frente, mas eu queria citar também um outro Papa que eu acho muito maneiro, que é o Latrão. Latrão? Latrão Décimo. O Latrão é um cara que ao mesmo tempo ele é um Papa maravilhoso e um grandíssimo Papa, filho de uma pessoa que atua no mercado de atendimento erótico. Meninas do Job. É o filho de uma menina do Job. Isso. Porque o cara, ele foi responsável por contratar grandes pintores renascentistas para decorar Roma. Foi ele que contratou Michelangelo para pintar o teto da capela, assistindo aquela pintura maravilhosa da criação de Adão. Que é aquilo ali, assim, se não é uma pintura perfeita, eu não sei o que é. Porque ela é linda esteticamente, simbolicamente e historicamente. Isso aí, né? Olha Representa lá. Deus, né? Quase encostando no ser humano. A criação, você tem toda uma ideia lá. Nossa. Ó, No cara se é um algum gênio. dia a gente tiver tempo, a gente pode fazer um vídeo de análise de imagem. Eu adoro essas. Mas o ponto é, o Latrão foi esse cara. Aí você pensa, pô, Papa brabo. Só que ele também era um cara que financiava tanta orgia no Vaticano que deixou a igreja endividada. Eu vou pegar aqui, que isso não tá no roteiro, mas eu separei, né, aqui um papa, né, que é nome mal de Ai, gente. Cadê? Ai, Jesus. Pesquisa. Passou, já Passei. passou. Eu mandei uma imagem, não foi? Não lembro, Léo. Aqui, ó. É sobre o Papa Nono, né? Que ele foi o Júlio único. Nono? Não, Papa Bento Nono. Tinha que ser Bento. Pausa. Há nomes que são muito comuns entre os papas. É. Bento, João, Clemente e Inocêncio. Né? E até E os inocentes de inocente não tem nada. tem nada. Mas eu vou falar aqui do Papa Bento IX. Ele foi um dos papas mais jovens que já existiram, né? Aí o que acontece? Ele não viu que... gostei. Esse foi o que foi nomeado entre 12 e 20 anos, ninguém tem certeza. Isso. Nossa, Muito. 12 anos de idade. Muito novinho. Aí ele cansou. Ele vendeu o título de Papa. Só que aí, né, ele nasceu entre 1012 e 1020, né? A gente não tem Por isso a certeza. dúvida da idade. Naquela época não tinha muito registro, né? Né, ele renunciou o cargo, né, Só pra constar, ele vai e volta igual o Ioiô. 3 vezes. 3 vezes. O primeiro ele vendeu, aí depois ele toma à força o cargo de volta, aí ele sai de renuncia. novo, ele renuncia, depois ele volta de novo. Porque o Nesse pai dele era período forte. foi entre 1032 e 1048 depois de Cristo. Claro, depois de Cristo, né, porque você não teria igreja católica. Né? Bizarro, cara, bizarro. Mas aí vamos falar do Latrão, voltar pro Latrão. Vamos lá. Latrãozinho, Latrão décimo, além de ser o papa mais mecenas das artes, era um cara que gostava muito de uma surubinha de leve. E ele endividou a igreja, contratando os pintores, fazendo farra e tal. Aí o que ele fez para compensar o caixa? Indulgência! Só pra constar, indulgência Gente, o que seria indulgência? é Vamos a fazer- carta de perdão. Tipo assim, você quer matar a sua sogra. Você paga para ter o perdão. Você quer matar a sua sogra, ela não quer ir pro inferno. Aí você vai lá na igreja e compra o perdão. Aí Também você pode tinha- matar a sua sogra despreocupado. Também tinha as relíquias nesse momento, né? Não, mas o ossinho do fêmur do burro que levou Jesus. Nossa, tinha uns 12 só na mesma igreja. Era muita relíquia. E as relíquias o vendidas. Latrão vendeu tanta indulgência que ele começou a emputecer a galera que era teólogo. Dentre esses caras tinha um maluco chamado Martinho Lutero, Só. que fez o quê? A reforma protestante. Né? Onde colocou Ou as seja, 95 teses lá em Berlim. Não, Berlim não, Foi na Alemanha, né? Foi na Alemanha, Augsburg, Eu sei que foi na Alemanha. Wittenberg. Wittenberg. O ponto fundamental é, Latrão é diretamente responsável pela reforma protestante. Por isso ele é odiado pelos católicos.
Ai, ladrão. E o Estevão? Ah, o Estevinho. Estevão VI. Esse daí, gente, a história dele envolve um cadáver. Cara, essa história. Ele gosta tanto dessa história que eu tenho que deixar ele contar. Gente, maravilhoso. O ponto é tradição entre a igreja canonizar papa. Aí o que acontece? Quando Estevão VI assume o papado, o conclave dele demorou muito tempo. Foi quase um ano de conclave. Caraca. Entre o papa anterior, que é o Papa Formoso, morrer e nomear, rolou quase 7 meses. Porque os caras têm que se decidir. Naquela época, era influência, poder político, dinheiro, morte, assassinato. Até resolver as tretas tudo, demorou. Quando Estevão VI assumiu, ele era inimigo do Formoso. E tinha uma galera querendo canonizar o Formoso. Ele falou, este filho de uma menina do Job não vai ser santo, não. Mandou exumar o corpo do homem E fazer um julgamento, né? vestir ele com as vestes papais. Um cadáver. 9 meses depois de ser enterrado. O corpo tava podre. Imagina o cheirinho bom. Botaram as roupas papais no maluco. E o Estevão VI começou a conduzir o julgamento. Enquanto isso, um assessor ficava lá na cabecinha do cadáver, Balançando assim, sim, eu sou culpado, sim. Não é maravilhosa essa Gente, história? aí É terrível, mas maravilhosa. O Estevão, no final, decidiu que o Formoso era culpado. E o Formoso confessou. O cabecinha lá, balançando. Aí cortaram 3 dedos, que eram os dedos da bênção, tiraram as vestes papais, vilipendiaram o cadáver, deram uma bicuda no morto, vestiram de trapos e jogaram no rio, que era como Roma tratava os criminosos, os ladrões. Tudo pro Formoso não ser canonizado. Gente. Quanto ódio! Isso, maluco, era papa! E tem mais alguma história pra falar? A Essa história até me acabou ficando cansou. conhecido como o sínodo do cadáver. Sínodo do cadáver. Gente, é maravilhoso. Alguém tem que fazer um filme sobre isso. Nossa. E vai ser uma comédia boa demais. Não sei se seria permitido que a igreja não ia gostar. Eu quero que a igreja... Desculpa, não vou falar isso não. Depois dessa, gente, a gente vai encerrando. Não, peraí! Ih, Rodriguinho! Qual é esse? Rodriguinho! Não sei não. Alexandre VI? Ah, tá. Tem que falar do papa mais famoso da história. Qual? Alexandre VI. Papa Alexandre VI, chamado de Rodrigo Borgia, nasceu na Espanha. Ah, gente, ele tá falando Rodriguinho, eu não tava pescando qual que era. Eu sou aqui. A gente... tá. Eu não sabia nem quem era. A gente não vai se estender muito no Rodrigo Borgia, que se você quiser tem a série da HBO, Os Borgia. Muito Boa demais. E assim, vamos só colocar assim, as coisas das quais ele é muito acusado, sendo que todo mundo sabe o que ele fez. Ó, comprar cargo, simonia, né? Ele matou 3 cardeais que não iam votar nele e comprou 6. Na época eram 12. Né? Então ele matou 3 e comprou 6 e virou papa. Aí ele nomeou o filho dele como cardeal aos 17 anos. Filho dele como cardeal aos 17 anos. Promovia surubas homéricas. É quase que certo que ele tinha uma relação incestuosa com a própria filha, Lucrécia. Ah, sim, verdade. Né? E ele é o papa da famosa bula intercunhateira. Aqui divide o mundo entre Portugal e Espanha. Que mais tarde vai ser o Tratado de Tordesilhas. vira o Tratado de Tordesilhas. Ou seja, Papa Alexandre influencia na nossa história diretamente. Exatamente. E para finalizar, o último papa que a gente vai falar aqui é do nosso Papa Emérito, que a gente tá vivo até hoje, XVI. que é o Bento XVI. Ele tá vivo. Né? Por que ele saiu? Né? Por conta de uma série de escândalos de pedofilia, que é bem complicado. E ele não tinha forças para enfrentar isso. Então, a Na situação minha toda, a concepção, decisão de afastar ele do cargo, ele se afastar. Eu fui com a cara do Ratzinger, que o nome dele era Joseph Ratzinger. Ele era extremamente radical, Ele conservador. fez parte do exército, da juventude hitlerista.
tá? Nunca fui com a cara desse homem. E um cara que não quer enfrentar pedofilia, meu irmão. Bem complicado, hein? Bem complicado. Né? Fica aqui então para encerramento os nossos votos de melhora pro Papa Jorge. Isso aí, deixa aqui qual o Papa que você quer saber mais, alguma Exato, coisa uma história. desses Papas. Tem mais coisa de Papa, É, gente, porque foram quantos Papas mesmo? 266. É muito Papa. É Papa pra caramba. Então, tem muitas histórias aí que a gente pode falar, e não só disso, Não só né? de Papa, Né? reforma protestante, a gente pode falar É. muito da reforma. Exatamente, né? Dá uns vídeos muito bons. Lembrar pra vocês que toda a igreja cristã veio da igreja católica, que muita gente ignora esse fato. Lembrar também que, assim, o tio é ateu, tá? Mas toda instituição religiosa é feita de homens e ela é imperfeita. Você pode ser cristão, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser qual for a sua religião. O Deus da sua religião pode ser perfeito, mas a instituição não, porque ela é feita de homens. Isso aí. Então, tenha criticidade. Isso aí, gente. Então, não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo aqui foram com altos e baixos, desde a morte à vida. Pô, eu adorei. Isso aí, gente. Beijão, Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.